Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, é um prazer estar aqui com todos vocês e vamos dar continuidade à nossa palestra do mês passado, né? Nossa live do mês passado, e nós estamos falando, né, da física quântica, da espiritualidade, e hoje nós vamos falar então sobre aquilo que eu prometi para vocês, né, sobre a teoria do campo de Einstein e a unidade de todas as coisas, né? E nós vamos tentar colocar uma coisa que a física não colocou até hoje, aí é a consciência. Onde entra a consciência? Onde entra o espírito? Né? Como é que isso funciona? Então vamos lá. Vamos ver de novo, tentar entender o que o Einstein fez sobre a teoria de campo. Então a teoria de campo einsteiniana, né, de Einstein, ela tem uma peculiaridade. Como essa teoria ela foi feita de um jeito e a física quântica de outra, elas não se tocavam até então. Aí muitos físicos mais modernos, até depois de Einstein, está tentando até hoje criar uma teoria quântica de campo. Ou seja, juntar a teoria quântica com a ideia da física quântica. Tá? E, inclusive, a teoria das cordas, né, é uma teoria associada, tá, entre a ideia de campo de Einstein e a ideia, né, da física quântica. Muito bem, então, Einstein criou a ideia de que a coisa que importa, só existe uma realidade no universo, né, e essa realidade é o que ele chamou de campo cósmico. Né? E todas as partículas que nós conhecemos, materiais, é condensação local dessa substância chamada campo. Então, se num determinado momento eu tenho o surgimento de uma partícula que eu vou chamar de elétron, num outro determinado momento eu vou ter uma condensação deste campo com as características do próton, e numa outra ocasião eu tenho uma partícula adensada com as características do nêutron, né? Não vamos complicar a cabeça de vocês falando de quark e tal, dessas outras coisas que só complica a cabeça de vocês. E a gente quer simplificar as ideias aqui nessa palestra, tá? Muito bem. Então, vamos supor que essas três partículas, né, ela é condensação do campo. Por isso, todo o campo que está à volta não passa da extensão da partícula, né? Por isso a ideia de campo elétrico, de campo magnético, essa coisa que no princípio era algo inexplicável, como se fosse uma coisa divina, porque não existia nada entre ambos, né? O Einstein disse que esse nada é que não existe. Existe algo sim entre as partículas, entre a matéria, entre os planetas, entre as galáxias. Existe o espaço-tempo, e esse espaço-tempo pode ser tratado como um campo cósmico, um campo de energia. Tá? É por isso que a física quântica tem um projeto de tirar a energia do nada, do vácuo. Porque esse campo ele é uma energia. Então tem energia ali. Né? Você às vezes não precisa ter uma fonte dentro da nave. Onde você está andando no espaço, você está sugando energia do próprio espaço, se você tiver uma tecnologia para isso. Tá? Então é outra coisa interessante de se entender. Então, eu quero que vocês entendam que a partir do momento que essas três partículas fundamentais da natureza, né, vamos dizer, que é claro que hoje em dia o próton e o nêutron dá para dividir em quarks, então eles aí não são considerados fundamentais. O elétron sim. O elétron não dá para dividir ele em outras partículas. Tá? Mas vamos só supor, para nós raciocinarmos, que essas três que vocês conhecem mais, que é a que estabiliza, né, e forma o átomo, né? Forma a estrutura da matéria que a gente conhece. Ok? Então, na verdade, todos os objetos dentro do universo estão conectados através dessa substância chamada campo. Então, o campo é a unidade. O campo, ele une e gera todas as coisas. E se uma coisa dissolver-se, desintegrar-se,
ela dissolve-se no campo. Novamente. Né? A ideia central era, a física quântica começou a descobrir, porque o Einstein nunca discutiu direito como que essa partícula condensa. Como que ela densa? O campo condensado. Então, na verdade, é isso que o pessoal está descobrindo, que essa partícula é exatamente uma oscilação. Então é como se o campo oscilasse. E de acordo com o nível de oscilação desse campo, você tem um tipo de partícula diferente. Porque a gente pode ter muito tipo de oscilação, viu, gente? Você tem oscilação de compressão, você tem oscilação transversal, você tem ondas quadradas, ondas... Você pode ter milhões de formas e isso pode dar características completamente diferentes à estrutura da partícula, tá? Você pode dar uma carga para ela, né? Como é que ela gera uma carga? O que é a carga elétrica de uma partícula condensada? Por que o próton tem uma carga diferente de repulsão em termos de atração do elétron? O que eles têm de diferente na estrutura da condensação para criar um campo elétrico totalmente oposto, né? E o nêutron condensa se não tem campo elétrico nenhum associado a ele, né? Mas essas duas partículas, quando estão muito próximas, têm uma característica de gerar força nuclear, de atração. Tem um monte de coisinhas aí que tem que ser explicada, que ainda não foi explicada pela física, tá? Muito bem. Então, na verdade, como essa partícula oscila, nós já discutimos com vocês aqui e criamos a teoria da massa, né, da quantização da massa, que foi as palestras anteriores. Então, essa é a visão do físico, tá? Então nós temos o adensamento, essa é Einstein, tudo que fez. A única coisa que eu fiz, Laércio, foi criar a chamada quantização da massa. Que aí eu podia criar a matéria do espírito, a matéria dos planos astrais, e criar vários níveis de densidade dessa matéria. Ok? Muito bem. Né? Então, se nós aprofundarmos nessa história, agora que vem uma questão que eu fiz no meu livro de Física Quântica e Espiritualidade. Ok? Muito bem. Tanto o próton, o elétron e o nêutron, eles se comportam como uma entidade quântica. Eles seguem as leis da mecânica quântica. A ideia de dualidade partícula-onda, a ideia de você ter uma frequência associada à energia de repouso dele. Né? Então, faltava uma coisa nessa teoria de campo dos físicos, que é onde que entra nesta unidade de todas as coisas aquilo que nós chamamos de consciência. Aonde que entra? Aonde que entra esse conceito de nossa vida, de nossa inteligência, de nosso pensar, esse ser que pensa? Tá? Aonde vem ele? De onde surge ele? Se nós podemos definir que a consciência ela é anterior a qualquer objeto material, né? Nós reencarnamos, ou seja, nós existimos antes do cérebro, antes do corpo biológico. Isso é fatídico já, isso é discutível. Tá? Essa é a teoria moderna da física quântica. Então, eles fizeram muitas experiências com aquilo que a gente chama de consciência e perceberam que a consciência ela interage da mesma forma que as partículas quânticas. Elas seguem a lei da física quântica. Tá ok? Nos experimentos lá de Richard Feynman, lá, aquele pessoal lá do mexicano e tal, tá? Muito bem. Zilberbaum, né? Então, eu propus uma coisa. É uma hipótese, tá? Eu criei uma coisa nova. Eu criei mais uma partícula aqui dentro disso daí, tudo, né? Eu criei uma partícula, né, que segue as mesmas leis da mecânica quântica, que é condensação do campo também, tá, gerada pelo próprio campo, seguindo as leis de oscilação da mecânica quântica, tudo certinho, tá? E eu chamei essa partícula de partícula C, né? Partícula de consciência. Vocês têm que entender que para nós termos um organismo como nós, quantos prótons e elétrons e nêutrons se combinam para formar todos os elementos, todos os compostos,
né? Isso sobe a trilhões e trilhões. A pergunta é, quantas partículas C teriam que se juntar para criar padrões de consciência, como de um gato, de um cachorro, de um ser humano, né? Como elas deveriam se combinar também? Será que existirá isso um tipo só de partícula de consciência? Pode ter vários tipos para se combinarem e formarem grupos de inteligência e manifestação. Agora, a pergunta é a seguinte, tá? Então, se é a partícula C, ela não observa uma característica chamada massa, né? C, nós vamos dizer que não tem massa. Ela é muito parecida com o fóton. O fóton não tem massa. E ela é uma partícula real, né? O fóton é real, uma entidade real dentro do universo físico aqui, né? Você pode ter aqui também, né, uma partícula que nós podemos chamar, deixa eu chamar uma cor diferente aqui aí. Nós podemos ter uma partícula aqui que você chama de fóton, F, tá? Ok? Muito bem. Então essa consciência ela não tem massa. No entanto, a energia associada a ela deve seguir também, se ela é uma partícula oscilante, né? Ela deve seguir essa energia da consciência constante vezes a frequência. Né? Porque você pode dizer, por exemplo, né, que o fóton ele não tem massa, mas ele tem uma energia associada, ele tem uma frequência. Então essa equação dá para você escrever para o fóton. Tá? Entendeu? Então, imagine essa consciência. Então, a questão fundamental é essa. Se esse campo, além de gerar as partículas que nós chamamos de material, ela vai gerar uma nova partícula agora, chamada consciência. A pergunta é, de onde vem essa consciência? Então, nós devemos entender uma coisa muito importante. Só pode gerar consciência aquilo que é uma consciência. Então, a partir desta hipótese, nós vamos chamar este campo einsteiniano, né, o campo cósmico, além de ser a geração de todas as coisas, unir todas as coisas pela própria textura do campo, nós vamos chamar este campo agora de consciência cósmica. Ok? Na verdade, esse campo einsteiniano agora, eu vou dar a ele uma coisa que o Einstein não fez, uma característica chamada consciência. Ou seja, este ser, este campo, ele é uma consciência cósmica, portanto, ele é uma grande inteligência cósmica. E aí você pode entender como que as ideias dos antigos estão muito conectadas a isso, né? E agora você pode, não tenha medo de chamar toda essa coisa científica de Deus. Não tem problema nenhum. Né? Deus é o criador de todas as coisas. Ele é uma inteligência que a partir da sua própria substância transmuta e gera todas as coisas, e essas coisas nunca foram desconectadas de Deus. Nenhuma consciência gerada minha, sua, do gato, ela foi desconectada de Deus da mesma forma que as partículas não estão desconectadas do próprio campo. Né? Isto gera uma discussão muito interessante, né? Para nós pensarmos Deus de uma forma matemática, de uma forma científica, de uma forma real, de uma forma de um objeto. Né? Então isso, quando eu propus essa teoria, né, as pessoas ficaram malucas, né? Claro que o cientista, ele vai xingar eu tudo quanto é nome, né? Mas que eles acham interessante a teoria, eles acham, né? Porque Einstein, os físicos lá atrás, todo mundo tiveram medo de introduzir consciência nessa ideia aí, né? Entendeu? Isso cria uma coisa chamada, né, que o universo todo foi gerado por uma inteligência. Né? Os números quânticos associados ao próton, elétron, nêutron, o valor da massa, certo?
o valor do spin, o valor de todas essas características, eles têm que ser muito precisos, senão o universo não funciona, senão ele colapsa. Né? Então é como se tudo fosse projetado por uma inteligência e executado por uma inteligência muito avançada. Né? E quando essas partículas que nós chamamos consciência se adensava também, é uma manifestação da consciência de Deus. E essa aqui é uma manifestação da substância de Deus. Aquilo que a gente chama de matéria, coisas materiais. Mas o interessante disso é que você pode dizer e afirmar que em cada partícula, né, cada próton, cada elétron carrega um padrão de consciência divina associado a ele. Então você não tem objetos mortos, materiais. Todos os objetos materiais, eles são sancientes, eles têm uma conectividade com... É por isso que os esotéricos chamam o planeta, a estrutura material do planeta de um ser pensante, de um ser vivo, que eles chamam de Gaia, né? Tem um espírito associado ao planeta, à matéria, à rocha, aos objetos. E esse espírito é manifestação, e aí que você vê que os indianos têm uma visão muito parecida, né? Porque eles dizem que Deus está manifesto em todas as coisas. Não é que nem os cristãos criaram um Deus imperador, e o ser humano completamente desconectado de Deus. Deus está lá no espaço como imperador, dirigindo, ditando regras e leis. É um típico modelo de imperialista, né? Deus é um imperador. Neste caso aqui, é muito parecido com o modelo indiano, onde todas as coisas são manifestação de Deus. Ou seja, Deus está em todas as coisas. Portanto, os antigos sempre diziam, Deus está em você. Aí dentro de você existe a manifestação de Deus. Conheça a ti mesmo e você vai conhecer Deus. Porque você é manifestação desse Deus nesta condição. Tá? Então, este modelo quântico, né, que a gente pode escrever uma série de equações, então você pode dizer o seguinte, deixa eu explicar uma coisa muito interessante, tá? Que agora nós vamos entrar na segunda parte de nossa teoria aqui. E essa teoria está no meu livro de Física Quântica e Espiritualidade, tá? Que eu já lancei faz tempo essas ideias. Muito bem. Então, vamos criar para a consciência, né, um modelo de nível de energia. Então, presta atenção. Ó. Então, eu vou criar isso aqui, presta atenção. Ó. 1, 2, 3, 4... E esse vai ser o enésimo. Eu vou chamar esse aqui, né, de 1, 2, 3, 4. Então, para a consciência, ó, eu vou pegar, ao invés de eu pegar o elétron, eu vou pegar a partícula C. Aqui, agora é nível de energia da consciência. Aquela partícula C dentro do campo, não é do elétron, nem do próton, nem do nêutron. Então, no nível 1, a consciência E1 teria H vezes uma frequência F1. Ok? Este nível aqui, eu chamo de este nível aqui acordado. Nós estamos aqui acordados, esse nível de energia. A nossa consciência, que é uma somatória de bilhões de partículas C, ela teria uma energia associada a ela, né, que é associada a uma constante vezes uma frequência F1. Então teria uma frequência F1 associada a ela. Então nós vibramos uma velocidade muito grande. Então a gente tem uma ideia de individualidade. Somos indivíduos, separados de tudo. Mas a partir do momento que eu tenho a minha mesma consciência num nível quântico 2 e um nível quântico 3, a única coisa que vai mudando aqui é que esta partícula, né, eu estou dando salto quântico agora com ela também, porque como ela é um objeto energético, um movimento ondulatório, ela não assume qualquer frequência. Ela tem níveis de energia, ela salta de um nível para o outro. Então, vai saltando. E à medida que ela vai saltando, ela vai até um enésimo
nível aqui, né? F4. Então, se você pensar no campo em si, a coisa é mais ou menos assim. É um campo só, que é uma unidade. Alright? Se você olha a partícula no nível 1, ela está assim, ó, vibrando muito rápido. E claro, se estendendo até infinito também, só que no infinito a onda quase que desaparece. Então aqui eu tenho a consciência E1. A mesma consciência, quando ela dá um salto quântico para cá, ela cai bastante a frequência. E quando ela cai a frequência e vai para o nível 2, ela faz isso aqui, ó. Ela dá uma expandida. Ela expande. Então, essa aqui é E2. A E3. A E3, ela caiu mais, ela fica uma onda mais esticada ainda. Ok? Ela vai esticando, ela vai expandindo. Vocês vão entender que uma onda e a frequência vai caindo. Aqui, eu tenho que dizer que neste nível eu tenho que escrever assim ainda, aqui. Ó, presta atenção, E1 é maior do que E2, maior do que E3 e bem maior do que N. Dessa mesma forma, é uma equação direta, isso aqui tudo é uma constante, então você pode afirmar que F1 é maior do que F2, que é maior do que F3 e é bem maior do que Fn. Ok? Então, a frequência está caindo, mas todo mundo sabe que a frequência ela só pode chegar até zero. Né? O que acontece quando a frequência chega a zero? Quando a frequência seja zero, esta consciência ela vai expandindo. Quando a frequência dá zero, ela se funde com o próprio campo. Ela se dissolve no próprio campo. Veja bem, para gerar uma consciência, basta ela ir aumentando a frequência, ela se sente, até chegar no E1, ela se sente um indivíduo, uma consciência isolada. Por isso que todos os mestres yogis mandam você relaxar, né, ficar calmo, fazer um tai chi, meditar para a frequência cair. Quando ela cai, você dá um salto quântico, expandiu sua consciência. Inclusive, todos os yogis, quando falam de uma experiência mística, eles imaginam que estão crescendo, saindo fora do corpo, se expandindo. A consciência tem uma experiência de expansão. E é interessante que nessa expansão, quando você encontra outro indivíduo, você se funde a ele, você se conecta, você entra dentro dele. Porque na verdade nós somos um. Você é apenas uma outra coisa oscilando nesse meio aqui, um outro indivíduo. Então vocês se misturam, vocês se interpenetram. É por isso que um pode ler a mente do outro, sentir o que o outro sente e tal, paranormal. Porque vocês são um único tecido, um único objeto. Nós somos um único tecido, um único objeto. Tá? Então dessa forma é mais fácil você entender. Então vai cair na frequência, vai pulando de nível quântico, cada vez mais baixo, até você chegar num nível quântico onde a frequência é zero. Aí essa coisa se dissolve no próprio campo. A mesma coisa com o elétron, próton e nêutron. Você vai tirando energia dele, ele vai saltando, até que chega uma hora que ele se dissolve no campo geométrico zero. Né? Entendeu? Então não tem oscilação nenhuma. Ele se dissolve na substância, campo. Para condensar e gerar uma partícula, você tem que oscilar, dar energia naquele ponto. Aumentar a frequência naquele ponto, colocar energia naquele ponto. Então, essa energia vai ser absorvida pelo campo em forma de oscilação. Então, como é que a consciência dos Greys, dos ascensionados, eles operam? Eles podem operar em nível bem baixo, onde eles têm uma capacidade de interação, de conexão com muita informação, com muita coisa, né? Nós não, devido à nossa consciência estar muito oscilante, de uma energia muito alta, a gente tem uma ideia de ser isolado, preso, individualizado dentro de um corpo. Nós não temos, não percebemos essas conexões. Exatamente. Eles pensam como uma alma grupal, eles não se sentem solitários. Uma alma que se conecta com a outra alma já não tem a ideia de solidão, né? É uma conexão de consciência, tá? Você está me entendendo? Esse é o ponto-chave da questão.
Então essa é a base da nossa teoria, da minha teoria que está no livro, que a primeira parte é uma teoria apenas da matéria, das partículas materiais, para explicar plano astral, né, a composição física do espírito. E é óbvio que nós tínhamos que fechar com essa teoria ligado à consciência. Onde a consciência entra nesse jogo? Né? Você está me entendendo? Bom, acabou, né? Então acabou. E sempre que surgir ideias novas, teorias novas na física, aí eu vou tentar trazer, tentar explicar para vocês de uma forma fácil, de ser entendida, para a gente ir compreendendo o que está sendo feito aí. Por exemplo, não vale a pena ficar discutindo multi-universo, universo paralelo. Não dá. Do jeito que está aí, teoria das cordas, então você nem tenta, você nem comece, tá? Né? Se você não entender um pouquinho de matemática, você pode esquecer. Você nem comece. Você só vai quebrar a sua cabeça e não vai entender nada. Né? Então, legal, gente. Um prazer muito grande estar com vocês aqui e bater esse papo legal com todos vocês. Namastê, queridos. Namastê.